O mercado de trabalho foi radicalmente atacado e não preciso nem ficar gastando muito aqui elementos para convencer quem está assistindo e o conjunto, os que assistirão depois, que a classe trabalhadora pega os Estados Unidos, 40 milhões de trabalhadores, mas os Estados Unidos já tinha 40 milhões de miseráveis, isso vai se acentuar. O Brasil tinha na casa dos 40 milhões de trabalhadores informais, terá mais 13 milhões de trabalhadores desempregados. Então, esses dados, eles serão acentuados, né, cada vez mais. Então, só falar disso é insuficiente para nós. Né? Nós temos que compreender um processo constante que vem se produzindo não só no mundo, mas especificamente na nossa particularidade, que era a tragédia da classe trabalhadora. Né? Em pleno século XXI, nós temos os trabalhadores aí que, né, vendem a sua força de trabalho, né, para diversos aplicativos, né? E não é uma questão de uberização, é uma questão de que a única condição possível de trocar a sua força de trabalho no mercado, vendê-la enquanto valor de uso, tá? É nessas formas mais desregulamentada possível. As ilusões que nós tivemos de ter um trabalho, né, protegido já não dá mais. Mas não é que não dá mais para o trabalhador, não dá mais para o capital manter as suas taxas de lucro. Não consegue manter pela competição intercapitalista. Dois elementos que o Marx nos ensinou, né? Para produzir capital, você precisa de dois mecanismos. Você precisa de produtividade do trabalho, desenvolvimento das forças produtivas, e intensificar a exploração da força de trabalho. Né? Pensando na acumulação do capital, pensando na lei geral da acumulação capitalista, nós tivemos desenvolvimento técnico-científico significativo para extrair mais valor. Mas nós tivemos uma produção da superpopulação relativa dos trabalhadores gigantesca também, que hoje você tem um movimento, né, que é um movimento que vem já após a Segunda Guerra Mundial, os anos 60, os anos 70, colocando cada vez mais nas costas da classe trabalhadora, do movimento sindical que ganhou direitos, a insuficiência do capital manter as suas taxas de lucro, é que se coloca a tragédia, né, e daí todas as contras-reformas, né, que nós chamamos de perda de direitos, elas só tendem a se intensificar. A Rosa Luxemburgo, né, logo no começo do século XX, já nos ensinava que fazer parcerias com o parlamento e com o sindicalismo corporativo não é saída para nós. Nós temos que ter saídas revolucionárias e que pauta a nossa Constituição histórica, não esperar do Senado, não esperar do STF saídas para a nossa sociedade que nós estamos vivendo hoje. E muito menos. Claro que é muito difícil fazer a crítica ao movimento sindical organizado no Brasil, né? Porque, no meu ponto de vista, principalmente em 1930, você tem aí, como o Paranhos diz, né, o roubo da fala, né? A possibilidade do movimento autônomo sindical, das legislações sociais, né, terem a sua autonomia e construir a sua luta de classes, foi roubada. E foi o discurso oficial do Estado. E nós vivemos num país, né, que as contra-revoluções elas são constantes. Passa, a partir dos anos 50, 60, radicalizado principalmente, né, com a contra-revolução, com a ditadura civil-militar, onde ali já começa um grande ataque aos direitos da classe trabalhadora, que mal tinha usufruído de poucos direitos conquistados há 20, 30 anos atrás. Então, esse movimento constante de retirada de direitos sociais, né, nós já estamos assistindo há muito tempo. Não são só as reformas e as contras-reformas, melhor dizendo, de 2016, que arrebentou com a classe trabalhadora brasileira. Pega um exemplo histórico, né, com a criação do Fundo de Trabalho por Tempo de Serviço, logo em 1966, com a ditadura militar. Ali você constrói no interior do mercado de trabalho brasileiro a chamada rotatividade da força de trabalho. Tá? Isso que arrebenta com o trabalhador, arrebenta qualquer forma de organização da vida do trabalhador, tá? Ao longo do século, ao longo dos próximos anos. Se você for pensar, por exemplo, né, o alvorecer do movimento sindical nos anos 70, nos anos 80 no Brasil, tá? Era um movimento de circunstâncias históricas propícias para uma abertura lenta, gradual e segura, tá? Para manter, né, uma condição específica de contra-revolução permanente aqui no Brasil. Os anos 90, nós só tivemos e só falamos de flexibilização das relações trabalhistas. Então, cabe também para nós uma análise da nossa história e também do que nós alimentamos o movimento operário enquanto aqueles que se propõem a estudar o movimento operário,
mostrar que nós tivemos algumas conquistas, do meu ponto de vista, e daí são os 4 processos, né, de modernizações, né, de ideologias modernizadoras no Brasil, que eu queria tocar aqui com vocês, né, bem rapidamente, até para não ficar um debate muito extenso e ficar uma aula. Então, o primeiro movimento, eu acho que nós devemos retomar, Angélica, e claro, são todas hipóteses de estudos, né, para pensar essa materialidade da classe trabalhadora. E gosto de trazer aqui também a herança da decadência ideológica, né, tão elaborado lá, já por Marx, por Engels, né, mas sistematizado também por Lukács. Nenhuma conquista dentro do âmbito da democracia burguesa que não nos serve, tá? E que nós tivemos algumas conquistas relativas, né, que também foram feitas pela luta de classes, favoreceu uma condição adequada de reprodução da nossa existência. Mas o Brasil, em especial, como eu já fiz referência, a constituição original do nosso mercado de trabalho, nós nunca podemos esquecer que ela é recheada de racismo. Ela é recheada de racismo pela própria Constituição, onde as próprias associações de apoio à imigração no Brasil fizeram a opção de trazer trabalhadores para trabalhar no interior de São Paulo, no café, através de uma política eugenista de Estado. Então, isso nós não podemos esquecer que, quando nós falamos que os negros hoje no mercado de trabalho, né, eles são, as mulheres, os negros são os mais afetados com os menores salários, isso é uma constituição histórica secular da constituição do nosso trabalho. A modernização nossa do trabalho escravo, certo? Para o mercado de trabalho livre já foi uma tragédia. Gosto de Gorender com algumas reticências, mas ele diz que sela a Revolução Burguesa no Brasil em 1888, onde você abre o mercado de trabalho assalariado enquanto uma tragédia, onde você já abre, né, no cuidado da expressão da palavra exclusão, excluindo um conjunto de trabalhadores. E daí sim, a pauta do racismo tem que estar no interior das nossas pautas revolucionárias para compreender essa classe trabalhadora. O segundo movimento da ideologia modernizadora, como eu já fiz referência, passa, né, pelo movimento ascendente ali dos trabalhadores que estavam conquistando, né, a sua previdência social, mas você passa pelo roubo da fala, a ideologia do trabalhismo no Brasil, na década de 1930, 1940, onde você cria uma tutela do sindicato das organizações sociais pelo Estado. Esse movimento ele vai, né, criar alguma força para a classe trabalhadora, e eu gosto muito dos Subterrâneos da Liberdade, do Jorge Amado, para pensar para além das grades, né, da ciência, mas para pensar como a classe trabalhadora, pela literatura também, ela se organiza, ela tem os seus mecanismos propícios para pensar além de uma estrutura simplesmente servil, né? Mas você tem movimentos de avanço nos anos 40, 50, né? Você tem daí todo o processo que vai começar a se retroceder a partir de 60, que vai culminar com a contra-revolução preventiva, com a ditadura militar, que são os elementos que eu já coloquei, que seria um terceiro movimento de modernização, que daí sim, o que nós estamos assistindo hoje começa lá atrás, né? Começa lá atrás e vai arrebentando a classe trabalhadora, vai inserindo o Brasil na dívida, né, pública, vai inserindo as condições possíveis que nós temos de ascender enquanto democracia burguesa, uma limitação muito grande. Daí já não temos mais possibilidades de pensar na democracia burguesa no Brasil, como bem, né, nos lembra a Florestan Fernandes, autocracia burguesa, e sim, a pauta para o socialismo deveria estar sempre presente em nossas análises, esteve presente em algumas análises, mas levando em consideração esses processos contínuos que vai tirar a ilusão nossa de lutar pela democracia burguesa e pelos direitos sociais, os direitos trabalhistas. Por mais que a todo momento estamos reivindicando, né, as lutas históricas e os direitos sociais, mas aqui não há espaço para isso, né? Se alguns outros países, pega a pandemia, se alguns outros países você tinha as mesmas condições adequadas de acesso à saúde, habitações adequadas, com certeza a classe trabalhadora morreu menos. Mas o Brasil não, a classe trabalhadora não tinha saúde, não tinha acesso adequado de habitação, necessariamente. Aqui a modernização, então a ideologia da nossa modernização não se fez presente. A ideologia da modernização burguesa, a modernidade não esteve presente aqui. A nossa democracia aqui, ela tem que ser compreendida, burguesa, sob o lastro da nossa história, que segregou, né, que é racista, né, e todos os adjetivos que nós podemos dar no interior da nossa classe trabalhadora.